apresentação desses relatórios referentes aos projetos que foram aprovados pelo FIC, que foram executados e que vêm, assim, favorecer, beneficiar a toda a nossa organização, os nossos documentos, os nossos acervos, dando aí mais uma certa ordem, uma certa sequência e uma certa qualidade de recuperação, de resgate. Eu quero agradecer a presença da nossa diretoria, que aqui está com o Dr. Borges, Luiz Carlos Medeiros Borges, que é o nosso secretário-geral, assim como temos também a presença do Luiz Batistoni, nosso diretor social, do Antônio Pedroso Neto, que é nosso diretor de sede, Orlando, que é o diretor adjunto, também a nossa vice-presidente, a doutora Clarissa Mendes Nogueira. Quero agradecer a todas as autoras e desenvolvedoras destes projetos, do acervo de documentos do nosso Centro de Ciências, Letras e Artes, assim como também o acervo de partituras do Museu Carlos Gomes, referente ao maestro Antônio Carlos Gomes, todos seus irmãos, seu pai, e outros compositores campineses. Desse trabalho que foi oferecido ao Centro de Ciência de uma maneira até voluntária, para que nós corrêssemos atrás desse recurso, trabalho da Fanny Lopes, da Natália Tiso, da Lenita, também da Mariângela e do Aldo. Nós queremos, então, dizer que esse trabalho de voluntariamente se apresentar e colaborar, contribuir com esse Centro de Ciências, Letras e Artes, considerando que nós temos aquilo que cuidar, zelar, preservar, e não temos muitos recursos, a nossa equipe é absolutamente reduzida, e não contamos com especialistas, e são vocês, especialistas que vieram de universidades com formação e que estão possibilitando ao centro de ter assim o seu patrimônio documental, o seu patrimônio musical elevado a um nível de digitalização, o que vai permitir a nós termos um acesso mais facilitado a esses documentos, dentro de uma determinada sequência, dentro de uma ordem, enfim, dentro de uma metodologia que antes nós não contávamos e que vamos agora, graças a vocês, passar a ter. Quero também agradecer a Lenita, que é a curadora do Museu Carlos Gomes, por ter, de certa forma, então, contribuído para que este acervo de Carlos Gomes fosse assim preservado, e também pelo seu trabalho de trazer mais uma obra importantíssima para a cultura de Campinas, que foi a compilação, a apresentação em um livro dos programas da Orquestra Sinfônica Municipal desde 2003 até 2013, 16. Mais ou menos isso, 16. Então, cumprimento, me congratulo com termos assim, uma musicóloga, uma professora de música, como é a nossa grande Lenita, que também tem mais um fator que eu gosto muito de lembrar, que ela é filha de um dos saudosos e laboriosos e inteligentes presidentes desse Centro de Ciências, Letras e Artes, que foi o jornalista Parado Mendes Nogueira, assim como a Clarissa, a doutora Clarissa Mendes Nogueira, que integra hoje a nossa diretoria, a partir desta gestão.
e que deverá continuar, sem dúvida nenhuma, em outras diretorias nos anos vindouros. Então, eu queria perguntar ao Borges se tem alguma coisa. Não, apenas endossar totalmente as suas oportunas e corretas palavras e novamente agradecer a todos aí por esse importante trabalho que tem feito aqui a favor do CCLA e dos seus acervos. Apenas isso. Muito obrigado. Eu lamento que, embora tenhamos feito uma boa divulgação através da Secretaria de Comunicação da Secretaria de Cultura, do Departamento de Comunicação da Secretaria de Cultura, também através das nossas listagens e para os nossos associados, a nossa lista de endereços eletrônicos, mandamos para todos esse convite, né, que foi muito bem elaborado, né, os convites para incentivar e estimular a presença de mais pessoas. Infelizmente, não sei se porque é uma terça-feira, véspera de feriado e tal, não ressuscitou aquele interesse e aquela afluência. Mas estamos nós aqui, né, que nós valorizamos e damos importância à cultura, à arte, né, e isso nos dá um grande prazer, que seja gratificante para todos vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Borges, obrigado, diretoria. Boa noite. E agradecer a honra, né, e a oportunidade de poder trabalhar com esse acervo tão importante, né, principalmente nesses tempos, né, onde a cultura vem sendo, né, as artes em geral, né, vem sendo atacada. Olha, Fica mais fácil. Bom, eu vou começar o trabalho que a gente vem realizando já há alguns anos, né, primeiro começou com a catalogação feita pela doutora Leni, a publicação, né, das coleções sobre o patrimônio que está aqui no CCLA, que está no Museu Carlos Gomes. Depois, anos depois, começou-se a fazer a digitalização. Então, como são uma gama imensa de material, né, depois da organização que foi feita, e a organização mais própria e o acondicionamento das obras para que elas pudessem, né, elas já custaram muito para chegar até aqui, né? A gente tem um certo privilégio de ter conseguido, privilégio proporcionado em grande parte pelo próprio CCLA, de ter mantido essas obras, de ter guardado, né, e divulgado esse patrimônio. Então, logo depois dessa primeira catalogação feita pela doutora Leonita, se deu início à digitalização mais sistemática, o acondicionamento, né, em pastas próprias, com pH neutro, e a numeração, né, das obras, porque as obras eram elas estavam com várias numerações, umas sobrepostas das outras. Então foi começado a se fazer esse trabalho. Esse som tem, né? Esse trabalho foi patrocinado pelo FIC, né, da Prefeitura de Campinas, o Fundo de Investimento Culturais de Campinas, Investimentos Culturais de Campinas, né, e pela Secretaria de Cultura.
E vamos dar início. Em termos gerais, né, aquilo que eu já falei, né, esse projeto se refere à digitalização dos acervos de documentos musicais, legado pela família Gomes, né, e a série documental que integra o arquivo do Museu Carlos Gomes, mantido pelo Centro de Ciências, né, o arquivo abriga vários fundos, né, que retratam a vida de Campinas no século XIX e XX. Talvez o mais importante que esse acervo represente é justamente isso. Não simplesmente o culto, a personalidade do Carlos Gomes, né? Apesar de ser uma figura inquestionável, né, na história da música brasileira, né? Muitas vezes se costuma achar que outros trabalhos que não alcançaram tanto relevo nacional e internacional sejam menores. E esse panorama todo musical da época, ele é justamente o que reforça mais a grandeza de figuras como o Carlos Gomes, né? Todo esse panorama que havia em Campinas nessa época, como o grande centro cultural do Brasil nessa época, um dos maiores centros culturais do Brasil, né? No final do século XIX e início do século XX. Então, justamente a família do Carlos Gomes, né, que reuniu boa parte dessa cena musical. Muito porque eles faziam parte dela, né? Não eram só coletores, né? Eles faziam parte, eles tinham um papel relevante na produção artística musical da época. Os documentos, nesse trabalho que foi feito agora por esse FIC, foram os documentos digitalizados que pertencem ao Fundo Manuel José Gomes, né? Formado por obras de compositores brasileiros atuantes no período colonial e imperial e cópias de obras de compositores estrangeiros. Esses papéis foram reunidos pela família Gomes, que esteve presente na cena cultural, como já disse, de Campinas por todo o século XIX e início do XX. Né? As obras que a gente escolheu para focar nesse trabalho em particular foram dos compositores que atuaram, né, em terras paulistas. Foi um critério, né, deveriam haver outros critérios, porque a gama de obras abarca uma série de enfoques que se pode dar. Mas preferiu dar esse enfoque porque se achou que seria relevante, né? Por exemplo, né, compositores que atuaram, né, em São Paulo, como o André da Silva Gomes, o Jesuíno do Monte Carmelo, o Antônio José de Almeida, o padre Joaquim José Gomes Santana, o Elias Álvares Lobo, o Azarias Dias de Mello, o José Maurício Júnior, o Diogo Theodore Bradfish e outros, né? São vários, não se encerra nesses. No princípio do ano de 2016, quando esse projeto foi elaborado, né, foram listadas 88 obras de 38 compositores. Foi o que se achou no início, olhando, né, no geral do que estava. Né? Eram manuscritos autógrafos de músicas sacras e profanas, vocais e instrumentais, compostas no século XVIII ao início do século XX. Importantes, né, para o estudo justamente dessa produção que era usada aqui. Não só que foi feita aqui, mas que era tocada aqui. Durante o processo, nos valemos de informações colhidas em artigos e teses acadêmicas para contextualizar, né, as obras, porque a obra em si, às vezes as informações que ela tem são dúbias, né?
Então, para a gente conseguir paliar as informações que elas apresentam, você tem que buscar informações em jornais da época, em publicações, em outros estudos que já foram feitos. Né? Isso é essencial. Né? Desse primeiro levantamento que foi feito, nós identificamos 73 obras de 34 compositores. Esse processo de pesquisa ele é contínuo, ele não se encerra, ele é cíclico, porque sempre que alguma informação nova aparece, ou que alguma publicação é feita, ou que alguma notícia de outro acervo tenha sido digitalizado, permite que a gente faça comparação e encaixe uma obra ou outra que estava meio perdida e que não se sabia, na realidade, de onde ela teria vindo e onde ela tinha sido mais focada. Né? E também permite a gente identificar compositores que no primeiro momento não estavam sem identificação. Né? Às vezes a obra não tem a identificação do autor e muitas vezes o nome às vezes parece como o copista e às vezes não é o copista, às vezes a obra está escrito que pertence a tal pessoa e essa pertença não é a autoria. Ela pode ser simplesmente que o músico tinha a partitura, tinha o papel, tinha a propriedade do papel. Né? E isso acontece muito, quando a gente começa a olhar as partituras, a gente vê que elas vão passando de mão, vão mudando de mão, e muitas vezes essas informações elas ficam truncadas. Então, quando a gente faz essa contextualização, a gente consegue identificar o que é, o que não é. Esse trabalho de agora, né, ele foi continuação de 2 projetos apresentados ao FIC. Na edição de 2013, foi a digitalização do acervo de partituras musicais do Museu Carlos Gomes, e onde foram adquiridos o computador que está lá no museu, né, o scanner, né, a impressora, né, foram feitas caixas especiais, porque o arquivo ele estava armazenado em caixas de papelão, né? Era o que deu para se fazer na época, né? Não é armazenar documentos em caixa de papelão não é assim a melhor coisa que se pode fazer, mas é muito melhor do que não estar armazenado em nada. Assim que teve a oportunidade, que essa oportunidade se apresentou, a professora Meire, que elaborou uma caixa que ela permite que não se tenha contato do material com nenhum metal, com nada que marque ou que estrague a obra, né? E, inclusive ilhoses, né? Porque é muito comum em pastas que se compra no comércio, que tem ilhoses e partes de metal, e essas partes de metal são feitas para arquivos que provavelmente são arquivos comerciais, que são descartados em alguns anos. Para esses arquivos que vão ficar várias décadas guardados, qualquer coisa de metal ou qualquer coisa plástica, com plástico de baixa qualidade, ou mesmo elástico, que viram uma coisa depois de alguns anos, né? Ele desmancha e gruda em tudo e depois você não consegue fazer nada. Durex, né? As fitas adesivas também, elas têm um óleo que elas grudam nas coisas e depois não soltam mais. Então foi feito esse trabalho, essas caixas, elas inclusive prevêem que por exemplo, uma eventual goteira que tem em cima do lugar, a caixa ela escorra a água para fora e ela não entre no invólucro. Até isso foi pensado. Tá? Depois, na edição de 2014, né, foram digitalizadas 96 obras de autoria de Manuel José Gomes, né, o mestre de capela aqui em Campinas, José Pedro Santana Gomes, filho de Manuel, também compositor, arranjador e maestro.
O processo para a gente escolher quais seriam esses compositores, né, que foram pescados ali no meio da documentação, né, foram aparecendo nomes e a gente foi separando. Por exemplo, né, o Paulo Bonfic, né, que é citado como compositor do Estado de Mater e listas de pesquisas estrangeiros. Ele provavelmente não é brasileiro. Né? Existe um Paolo Bonfic, italiano. Né? Provavelmente pode ser ele. Né? Mas como homônimos em documentação histórica é uma coisa muito comum até demais, então a gente não vaticina que a informação é essa. A gente espera um pouquinho, vamos comparar com outras coisas, ver se essas obras elas têm correlação. Né? Francisco Joaquim das Chagas, né, que é originário de Pernambuco, né, Manuel Prudêncio Corrêa do Lago, né, que foi citado no Manhattan de São Paulo, de 1888. Esse Marino Falheiro, né, ele aparece na obra como aquilo que eu falei no começo. Às vezes o Marino Falheiro é uma área de uma ópera do Gaetano Donizetti. Mas o nome, né, não é um nome assim, um nome próprio, e se você não está ali com o conhecimento que isso daí é uma área, dependendo de onde se coloca o nome, você fica sem saber se é o nome da obra, se é o nome do autor. Né? Provavelmente, o que tá lá é o nome da ópera, desse trecho. O João Bartolomeu Clear, comerciante de música e instrumentos musicais do Rio de Janeiro. Né? O Joaquim Mariano Augusto de Menezes, o José dos Santos Monteiro, entre outros. Tá? Em si, né, como todos aqui já fazem uma ideia, a digitalização ela em si é para salvar a informação. Depois do advento da digitalização, começou a se teve uma certa corrida por digitalizar acervos históricos. Eu lembro que no começo tudo se digitalizava o máximo possível que se podia, com a qualidade que tinha na época, e isso era armazenado em CDs. Bom, todos nós temos ou tivemos CDs. O CD apareceu como uma revolução, queria substituir os discos de vinil. Acontece que os discos de vinil de 100 anos atrás ainda estão funcionando, e muitos CDs, os primeiros CDs, por exemplo, que eu comprei, mesmo tendo o máximo cuidado em armazená-los, muitos deles eu já não consigo mais ouvir. Qualquer dano, eles se perdem. Então, esse é um dos perigos da digitalização desenfreada e do armazenamento sem critério. Ainda hoje se discute qual seria a base legal, né, para o armazenamento digital. O armazenamento digital ele não tem o mesmo caráter, por exemplo, do microfilme. O microfilme é considerado como documento, mas o arquivo digital ainda não tem documentação para isso. E provavelmente ainda vai demorar um pouquinho para ter, porque os arquivos digitais ainda estão sofrendo muita melhoria, muita redução. Isso ainda tem que ser visto. Outra coisa, né, que é
além dessa salvaguarda da informação, a digitalização muito é para se preservar o original, né, para evitar que ele seja manuseado demais. E o principal é para você facilitar o acesso eletrônico, porque hoje em dia, né, todas as mídias dependem, toda divulgação cultural, divulgação mesmo acadêmica é feita com base em arquivos digitais. Hoje na universidade se ensina como que você, como você ainda na elaboração da sua tese, da sua dissertação, como você faz a pesquisa já linkando todas as informações que você vai obtendo no meio digital, por meio de um programa. Isso, à medida que você vai construindo a sua argumentação na tese, você já vai linkando isso com as fontes digitais, seja de informação publicada ou de imagens mesmo. Isso tudo, então é uma revolução ainda que ainda está no começo, e tudo isso ainda é novo para a maioria das instituições que mexem com cultura, principalmente no Brasil. Essas são as listagens que foram feitas, né, a partir dessas informações, dessas partituras, dessas obras que foram separadas, né, e a partir disso que foram feitas as digitalizações. Né, só para ilustrar, né, para evitar ali, que são 73 obras de 34 compositores. Os procedimentos gerais. Foi revista toda a documentação, né, para rever o número da obra, conforme o catálogo que a professora Lenita publicou em 97. Né, e toda essa catalogação e toda essa digitalização ela é feita a partir do trabalho do professor. Cada peça, né, cada obra, ela tá acondicionada em papel A3 com a identificação, tudo escrito com lápis macio, para não deixar marcas novas nos documentos, né, porque muitos deles têm muita coisa escrita por cima e às vezes a marca de coisas que foram escritas, até contas de mercearia, né, se dá para perceber nas obras. Que estava embaixo e foi fazer a conta em cima e fica lá. Ou às vezes faz a conta no próprio documento, às vezes. Né. As informações, né, nesse papel A3, tem as informações sobre os copistas, as datações, a instrumentação, e além de outras observações, porque às vezes, além da informação musical, tem outras coisas que estão escritas ou descritas lá no documento, e às vezes coisas que são alheias ao próprio documento, mas que são informações históricas importantes, então estão anotadas. Né? A acomodação das obras, né, nessas novas caixas de polinomios, né, que foram desenhadas especialmente para o acervo. Né? Foi organizado tudo nas estantes, né, tomando cuidado para o armazenamento não ter mais que 4 pastas, uma em cima da outra, porque o próprio peso vai abatendo em cima das pastas e isso pode prejudicar com o tempo. Né? Mas desde que foi feito até hoje, a gente percebe que as pastas, por elas terem sido bem elaboradas, elas não abateram em nada, elas continuam firmes e estão preservando bem a documentação. A gente fez o escaneamento, algumas obras que, pelo volume, pelo jeito que elas estavam, não dava para ser posta no scanner,
o scanner poderia danificar a obra, a gente preferiu tirar foto, né, e guardar o arquivo fotográfico como se fosse do scanner, seguindo os mesmos critérios. Né? Aí, como já disse, né, foi antes de iniciar a digitalização, foi revista cada obra, cada numeração, foram organizados por vozes e instrumentos, e no caso de haver mais de um copista, o conjunto, né, foi identificado, separado e numerado. Esse é um exemplo dos arquivos que foram gerados. Aqui não está muito claro, mas foram feitos com bastante definição, né, e dá para, inclusive, se o arquivo for necessário para uma publicação, esse próprio arquivo ele já está com DPI suficiente para servir para uma publicação. A numeração da página, né, como foi seguindo a organização, né, de 98, a partir do trabalho do professor Leonid, né, todas as páginas foram numeradas, inclusive as em branco, né, para não se perder nada, nenhuma informação. Ou mesmo aquelas que estavam desenhadas, tem muitos desenhos, muitos rabiscos, né, de se imaginar que numa época onde qualquer pedaço de papel era reutilizado para várias outras coisas, as crianças que estivessem passando por ali usassem os papéis que estivessem lá sobrando para fazer brincadeiras, desenhar e outras coisas quaisquer. Tem muitos desenhos assim, muito sugênios, assim, muito bacanas, que vão aparecendo na documentação. A numeração a gente preferiu colocar a numeração no canto superior direito, né, só se não houvesse a possibilidade, se estivesse faltando um pedaço, que foi deslocado um pouco. Né. A partir da inicialização da digitalização, né, a gente indexou o nome do arquivo, né, seguindo o próprio catálogo. Então, quando você olha o nome do arquivo, ele já está seguindo o catálogo. Assim você não perde informação e nem fica remetendo uma coisa a outra coisa e depois se perde. Né? Então, se coloca, né, o nome da instituição, o fundo a que ela pertence, o número do catálogo e o número de página. Foi feito em toda a documentação da mesma maneira. Os procedimentos que são feitos normalmente, quando você está lidando, qualquer dobradura, devido a manuseio indevido, a gente desfez e ajeitou. Nos anos de 96 a 98, foi feito, alguns documentos foram microfilmados. Só que isso a gente já viu acontecer em outros arquivos. Quando se contrata uma empresa de microfilmagem, normalmente os funcionários que vêm, eles são pagos por hora. E eles querem fazer aquilo o mais rápido possível. Para eles, digitalizar um documento de 200 anos e digitalizar uma ata ou um relatório que foi feito no mês passado, para eles é a mesma coisa. O negócio deles é rapidez para terminar o serviço logo. E muitas vezes, principalmente em arquivos de música, onde tem os volumes, às vezes estão costurados à mão, ou tem encadernações pequenininhas feitas. Isso depende, cada compositor fazia de uma maneira. E essas coisas são muito frágeis. E para microfilmar, às vezes eles desmancham sem critério, né, ou abrem de qualquer maneira, e aquela organização, aquela organicidade original, ela se perde. Né? Quando a gente faz a digitalização, a gente guarda essa informação de como estavam as coisas, né? Como a gente
costumou a mexer com arquivos de música, toda a informação que aparece é relevante, não é nada desperdiçado. Mesmo que tenha uma costura ali, você faz o possível e o impossível para não mexer nela. Às vezes você percebe que tem informação ali, mas você prefere não mexer para preservar o documento em si. Então, como eu disse, né, as caixas aqui são as dimensões das caixas, né, que foram usadas, né, que são essas. Né. Isso, se você for em outro arquivo de música, não vai encontrar caixas assim, a não ser que for no Museu da Inconfidência. Né? Mas isso aqui é o melhor que se pode fazer em termos de recondicionamento de papéis de música. Tá? Aqui, né, é só dando um adendozinho, né, o que a gente pretende fazer para o futuro, né, a catalogação, como eu disse no começo, é uma coisa eterna. Sempre vai se rever e juntar informação, e a gente é falho, algumas coisas que a gente entende que é uma coisa, informação que vem de outro arquivo, opa, não era bem assim, então rever. Então é um trabalho contínuo. Né? A gente prevê também a publicação de mais catálogos temáticos sobre essa continuação das obras. Uma coisa que a gente pretende já faz uns anos, mas ainda não surgiu a oportunidade, que é a criação de uma base de dados, porque a partir da base de dados se consegue alcançar mais, espalhar mais a informação, né? E aumentar a pesquisa, o uso dessa documentação tão importante. Né? E a organização, né, que a gente pretende também, da sala do museu, que é para o futuro, ao invés da gente ter aqueles arquivos, aquelas prateleiras de aço, se consiga colocar um arquivo deslizante onde você consiga armazenar com mais cuidado, né, a documentação, ela ficar mais protegida e ocupar menos espaço para a gente conseguir usar a sala para mais coisas, né, do que além do acolhimento do acervo. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de expor o trabalho que a gente fez. Muito obrigado e boa noite. Bom, enfim, eu vou falar um pouco sobre o projeto desse livro chamado Todas as Notas, Comentários para os Programas da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas entre 2003 e 2016. Originalmente o projeto era até 2015, mas como houve um atraso, enfim, acabei incorporando também o 2016. E esse atraso, enfim, foi uma coisa importante, porque o atraso calhou de cair justamente nos 90 anos da orquestra, né? Então foi um atraso bem-vindo no final das contas, né? Então acabou gerando isso. Bom, então, pois é, senão não teria, né, já teria. Então, eu queria falar um pouco então rapidamente sobre a orquestra, né, que esse ano está fazendo então 90 anos. E ela tem sua origem, então, no dia 6 de outubro de 1929, né, com a criação da Sociedade Sinfônica Campineira. E durante a cerimônia de fundação, ficou estabelecido que a meta era, abre aspas, né, constituir-se pelo prestígio de seus membros, pelo estudo de todos os assuntos musicais, pelo auxílio mútuo e cooperar ativamente para o engrandecimento da classe musical sem cor política. Então, já não tem política. Houve a aprovação do estatuto e a eleição da diretoria, né, que foi Salvador Bob como regente e Jorge Wittmann como presidente. E o grupo apresentou-se pela primeira vez dia 15 de novembro de 1929 no Teatro São Carlos, aqui em Campinas. E naturalmente o primeiro som que emitiu foi o hino nacional brasileiro.
Aí depois foram apresentadas peças de Carlos Gomes, Richard Wagner, Anton Rubinstein, Mascagni e Carl Maria von Weber. E a orquestra, na ocasião, tinha 51 componentes. E essa orquestra teve uma atuação contínua até 54, depois ela teve alguns problemas, mas ela manteve outros grupos, acabou se mantendo na atividade. Até que em 65 é criada uma lei municipal que municipaliza, que torna a Sinfônica Municipal de Campinas como um órgão do município. E isso, na verdade, só se concretizou na década de 70, um pouco mais para frente, mas a lei é de 65. Bom, aqui a gente tem então a primeira ata, esse documento que foi achado por milagre recentemente. Não me lembro bem se era uma caçamba, enfim, meio jogado fora, mas foi localizado. Então é a ata da primeira ata da orquestra, essa justamente no dia 6 de outubro de 1929. É interessante aqui, então, a primeira, né? E aqui vem ali o nome das pessoas, quem foi nomeado diretor, quem foi nomeado o maestro, quem foi nomeado diretor, enfim. E essa aqui é a lista, então, das pessoas que assinam. O primeiro nome, então, ali, está meio difícil de ler, mas o primeiro nome ali é o Salvador Bov, que viria a ser regente durante muito tempo da orquestra. E tem outros nomes aí, o Mário Monteiro, outros da família de Túlio. É interessante, eu queria até chamar a atenção que aqui ele assina Bratifiche com E. No final, a gente tem uma dúvida, né? Porque no museu tem grafias diferentes, mas no caso ele assina, ou o Bratifiche, que até foi mencionado, ele assina com E, né? Enfim. E as pessoas, então estão vários nomes conhecidos aí da cidade, tá? Só para a gente lembrar da orquestra. Bom, então essa aqui é a capa do livro. Naturalmente não trabalhei na orquestra em 1929, né? Mas a partir de 2003 eu comecei a escrever as notas de programa, os comentários sobre as peças que são tocadas no concerto, né? Então, durante esse período eu escrevi aproximadamente 450 textos sobre composições de 182 compositores. Imaginando que a orquestra tem uma apresentação quinzenal, né? Então eu fui escrevendo. Com exceção de 2005. 2005 eu não escrevi, né? E aqui é um exemplo, né? Uma página. Então é interessante notar que para fazer essas notas de programa a gente tem que ter muito jogo de cintura, porque conforme o programa a gente escreve mais ou menos. Então, quando, por exemplo, uma peça de Beethoven, mas Beethoven tá pequenininha, porque o espaço é pequeno, provavelmente o concerto tem solista, e tem que preencher o programa com outras coisas e a nota fica mais curta, né? E no caso, por exemplo, uma peça de Beethoven, que é grande compositor, mas a coisa bem curta. Outra, um Villa-Lobos, né? Aí, no caso, Baquianas Brasileiras número 3, já é mais comprida. Então, não quer dizer que o Villa-Lobos é mais importante que o Beethoven, mas o que importa é o tamanho que tinha no programa para escrever, né? Por exemplo, tem peças, tem 4 solistas, 5 solistas, tem por currículo de todo mundo, então a nota do programa aí às vezes tem que ser menor, né? Essa página eu achei interessante para mostrar essa mistura, né, de compositores, né, porque ele está por ordem alfabética do sobrenome. Então nós temos o Ronaldo Miranda, que é um compositor vivo, carioca, né, esse Fernando Moraes também, outro compositor brasileiro, e Mozart, né? Então eles estão todos ali mostrando o que era essa coisa da sinfônica, né? Aquilo lá é continuação. Então essa nota aqui da flauta mágica, a última, vai até ali e continua com as bodas de Fígaro, o Ave Verum, são peças que vem na sequência. Portanto, o livro ele é feito na sequência alfabética, não na sequência em que eles foram apresentados nos concertos. Aqui é um modelinho do índice, né, que também é interessante a gente notar, né, está em ordem alfabética, mas Bellini, Berlioz, Bernstein, Leonard Bernstein, Bizet, Breno Blaut, compositor brasileiro, né, Ernest Bloch, compositor mais recente, John Blau,
Bosmatier, mas é um compositor francês. Esse Fábio Borgasi foi um compositor que eu não conhecia, quem trouxe foi aquele maestro Karl Martin, Bottesini, enfim, Francisco Braga, outro brasileiro. Quer dizer, é só mostrar essa página para ver o que era, o que tem nesse livro, né? Então, com esses comentários então foram elaborados ao longo de 13 anos, né? E às vezes tem informações reiteradas. Eu vou falar de Mozart, já tem alguma coisa sobre Mozart, então a informação reaparece ali, tá? E é importante dizer que esse volume também só se tornou possível graças ao patrocínio do edital 2016 do Fundo de Incentivo à Cultura de Campinas, o FIC, eu agradeço aqui na pessoa da Sandra, que foi a nossa, digamos, o nosso apoio, né? Quando a gente, André, como é que é isso? Como é que é aquilo? Onde que eu ponho? Onde que eu escrevo? Está no prazo? Não está no prazo? Acho que, então, eu agradeço aqui presencialmente a você, porque foi, né, foi complicado todo esse processo, e você fez sempre o apoio, sempre a paciência de responder as nossas questões, e que a gente sabia, será que eu estou incomodando, estou perguntando demais? Então, muito obrigada. Então, Lenita, pois não. os seus comentários são uma avaliação tua de cada peça, ou ele tem um caráter informativo? Eventualmente eu posso dar um palpite, mas geralmente ele é mais informativo, né? Eu faço pesquisa sobre o contexto, sobre a música, e alguma coisa eu posso opinar também, né? Mas não é opinativo, né? Então aqui nós temos a página final, e eu queria só ler esse final que está escrito aí. Então, espero que este livro, além de refletir minha atuação como colaboradora de longa data do OSMC, seja relevante também por disponibilizar ao público uma extensa gama de informações sobre música, músicos, personagens e eventos significativos. O objetivo sempre foi a elaboração de textos apoiados em fontes confiáveis, porém redigidas de forma acessível ao público heterogêneo que frequenta os concertos da orquestra, sejam aqueles que desfrutam da música como parte integrante de suas vidas, ou aqueles que desejam apreciar melhor essa admirável manifestação do espírito humano, sem a qual, segundo Nietzsche, a vida seria um erro, que é o que está escrito ali. Então, acho que rapidamente era isso que eu teria para falar, e eu acho que uma coisa que apareceu, né, porque ele tinha feito essas notas durante tantos anos, e de repente, quando nós agrupamos isso, né, esse conjunto, deu para perceber a atuação da orquestra, né, que é um papel importante que a orquestra tem, né, na produção, na apresentação de obras difíceis, obras complexas, ou de obras de compositores brasileiros, muitas estreias que foram feitas aqui, né, com a Sinfônica de Campinas, e também muitas peças escritas exclusivamente para a orquestra sinfônica, por exemplo, a Sinfonia dos Orixás, a da Prática, que eu chamo um dos tops da música erudita, enfim. Eu acho que ali deu para ver, deu para, assim, digamos, valorizar mais essa trajetória da Sinfônica desde 2003, né? Porque a Sinfônica, vocês sabem, ela teve um maestro durante muito tempo, e ele saiu em 2001, né? E houve uma série de maestros que vieram e não continuaram, né? Até que esse regente atual, o Toro, que está mais tempo na orquestra, já está, acho que 8 anos, né? Mas, enfim, e cada um vinha com um perfil, né? Então a orquestra foi fazendo um trabalho bem interessante, que acaba, esse livro acaba, além das notas específicas, ele acaba tendo esse papel também de ser um retrato do trabalho da Sinfônica, justamente nesses 90 anos, né? Então, eu agradeço que tenha, no fim das contas, que houve o atraso para casar com esse ano tão importante para a orquestra, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada a vocês. Bom, boa noite, eu sou a Natália, trabalhei junto com a Fanny, né, para quem não nos conhece ainda. Nós já trabalhamos aqui desde 2013, gestando o projeto em 2012, aprovado pela Prefeitura, Secretaria de Cultura, em 2013, na catalogação da Pinacoteca, né? Então, depois veio
almejar mexer com os documentos do CCLA. Então esse já é o nosso terceiro projeto aqui, e por isso nós agradecemos à Prefeitura de Campinas, ao Fundo de Cultura, a Sandra, ao Sr. Alcides, atualmente nesse projeto, antes era o Dr. Marino, e a toda a diretoria e ao CCLA, na pessoa dos seus funcionários, que a gente sabe, bravamente fazem um trabalho com todas e apesar de todas as dificuldades. Então nós agradecemos a todos vocês também que estão aqui hoje. Bom, esse projeto de preservação da memória documental do CCLA surgiu quando a gente já estava aqui dentro, justamente trabalhando na Pinacoteca. Por conta de fazer a catalogação dos quadros, e é um trabalho muito parecido com o que o Aldo estava contando aqui com as obras musicais, catalogar significa um trabalho infinito de, primeiro, inventariar, dizer o que tem, mas também buscando informações sobre aquilo, como não havia um inventário, né? Então a gente começou a vasculhar, primeiro a memória oral dos funcionários, Dr. Marino na época, né, o diretor, para saber de onde veio, o que são, o que eram, e a gente foi descobrindo o que tinha dentro daquela sala, que também não estava nada organizada. Então toda essa memória acumulada, e por isso a gente foi até a sala dos documentos, né, tentando procurar algo. Mas os documentos não estavam sistematizados, então era quase que impossível a gente achar alguma informação sem saber onde procurar. E aí a gente se deu conta do tamanho do acervo que o CCLA guarda aqui dentro, né, em papel. São 118 anos de papel, né? São 118 anos em papel. E ele guardava não só informações possivelmente de todos os acervos do Carlos Gomes, né, do Museu Carlos Gomes, do Museu Campos Salles, da biblioteca, da Pinacoteca, e a gente percebe que então o CCLA guarda uma memória própria, que é a memória de todas essas peças que compõem o CCLA, que compõem esse prédio que está aqui há algumas décadas. E por isso a gente começou a sonhar num projeto que valorizasse a memória do CCLA. A gente não está falando só da memória das obras, das histórias que ele guarda aqui sobre Campos Salles ou sobre Carlos Gomes, mas a história do CCLA em si. Então começar a olhar a importância do CCLA, né? E não como só as peças, mas o todo. E acho que isso é importante para atribuir valor ao CCLA como instituição que é um remanescente de uma vontade aí do início do século, de uma vontade cultural, de uma vontade intelectual, né, de uma vontade de saber que caracteriza o início do século. E o CCLA se inscreve nesse momento e ele persiste até hoje. Então, trabalhar com esse acervo era um pouco desse olhar para o CCLA, que eu acredito que atribuirá valor a essa instituição, né? E resistindo aí ao esfacelamento, né, e às vontades de dividir o CCLA, que a gente sabe que a gestão desse acervo gigantesco é muito complexa, custa, né, precisa de técnicos, e a gente sabe que como museu pequeno isso não é só o CCLA, mas é no país todo e no mundo, né, não é só o CCLA, isso não é único, é característico de museus pequenos, de pequenas instituições, é sempre uma dificuldade, os recursos humanos e financeiros. Então, aí entra justamente esse papel da Prefeitura de nos apoiar para que a gente possa, de alguma maneira, juntar a nossa vontade de trabalhar, a vontade de valorizar esse acervo e fazer acontecer. E aí entra justamente o organismo público para apoiar e o beneficiário sendo, então, o Centro de Ciências e, claro, a Sociedade Campineira. Bom, o CCLA, então, foi fundado em 1901, e, como eu já disse, reflete esse entusiasmo cultural do início do século, essa vontade científica. O CCLA guarda aqui centenas de periódicos ainda não catalogados. Esse é um outro grande acervo que faz brilhar nossos olhos. Maravilhoso, né? Numa das incursões ao lado do Dr. Marino, a gente chegou até o mezanino e se deparou com aquele monte de prateleiras guardando livros e periódicos do início do século. Possivelmente, talvez, alguns deles aqui sejam obras raras no país e merecem um dia também um projeto, e a gente também tem essa vontade de poder ajudar nesse sentido.
Então são 118 anos de atividade, significa 118 anos de atividade e 118 anos de documentos, né, de registros. Então, ao longo desses anos, a área dos museus, como a gente já disse aqui, dos arquivos separados, da biblioteca, a gente sabe que enfrenta as dificuldades, mas eles já foram contemplados por projetos ou por pessoas que em determinados momentos e épocas lideraram, né, a organização e lideraram projetos para organizar e sistematizar ou preservar esses acervos. Foi assim com a biblioteca, foi assim está sendo com o Museu Carlos Gomes, também na fundação, na criação do que se chama Museu Campos Salles. Porém, a memória do próprio CCLA, né, a documentação que guarda a memória da criação, da fundação e da atividade do CCLA, essa ficou sempre guardada, depositada, né, apenas depositada. E é justamente sobre ela que a gente começou a se voltar. Então, os objetivos, primeiro, é preservar essa documentação, né, guardar, preservar da ação dos agentes que provocam danos, conhecer a documentação, e a partir daí, então, ela passa a se tornar acessível, para que as pessoas possam saber, né, o que existe para daí, então, pesquisar. As pessoas que eu digo, em primeiro lugar, é claro, os associados, né, vocês mesmos que fazem parte dessa história, e os pesquisadores. Então, primeiro, preservar os documentos, fazer com que eles continuem atravessando o tempo, mas também conhecer, porque senão eles ficam ali depositados e ninguém consegue navegar por esse grande depósito de registros e de memórias. Então, as ações que a gente tomou são de conservação preventiva, são medidas relativamente simples, né, que estão aí de acordo com os parâmetros nacionais e internacionais de conservação. Esse acervo que a gente está lidando é papel, né, prioritariamente papel. Então, aqui a função é identificar quais são, primeiro, diagnosticar, né? A gente entra naquela sala e começa a olhar para todo lado e entender aquela sala, começar a observar mesmo, no início é sem critério, porque não havia uma seriação, uma ordenação, são várias caixas e caixas e caixas. Então, identificar como eles estão, qual o estado deles, né, e estimar quais seriam os trabalhos e as ações tomadas. Então, no sentido de minimizar esses agentes que possivelmente danificam, aceleram o processo de envelhecimento, que é parte do papel, que é um material orgânico. Ele vai se deteriorando, isso é natural. Mas algumas coisas aceleram esse processo, né? A umidade, a poeira, que traz consigo várias partículas e organismos vivos que aceleram esse processo de degradação. Então, tudo isso para prolongar a vida dos documentos. Foi um primeiro projeto que a gente apresentou em 2014, realizado em 2014 e 2015, e era tudo isso que eu estou dizendo. Na prática, muito foi feito e muito havia para ser feito. Então, depois que entregamos o primeiro projeto, né, a gente viu que não conseguia, a gente planejava lidar, nessa época foi a Fanny quem executou o projeto junto com a Mariana, né? E não conseguiu lidar com a documentação, por exemplo, encadernada, que seriam as atas. Principalmente a gente queria se debruçar sobre as atas desde do início, das atas de fundação. Não deu tempo de mexer nisso, né? Porque o volume de documentos nas caixas e que apresentavam sinais de degradação que tornaram urgente mexer com elas, impediu que a gente chegasse nesse momento de talvez higienizar e talvez digitalizar as atas. E aí, a partir daí, então, propusemos uma segunda etapa, que a gente chamou de segunda etapa, porque o projeto tem o mesmo objetivo, os mesmos procedimentos e lida com o mesmo volume documental, que foi aprovado em 2016 e que só no ano passado finalmente é liberado. Então, a gente começou a trabalhar em agosto, setembro do ano passado. E readequamos o projeto e nunca acaba, certo? Nunca acaba, então prevemos até dezembro, pedimos a prorrogação,
fizemos a prorrogação e nós ainda viremos aqui visitar, tá, Sr. Alcides? Para a gente continuar mexendo, a gente não acaba nunca. Bom, essas são algumas fotos lá da primeira etapa. Eu não vou me alongar aqui. Basicamente, então, a metodologia prevista era inventariar, higienizar, acondicionar e digitalizar. Na prática, contudo, esse processo se inverte. A gente começa higienizando. Por quê? Porque na prática o que acontece, como não há organização dentro da sala, não estão separados os documentos, aqui estão atas, ou aqui estão folders, aqui. O que acontece é que o trabalho é abrir caixa por caixa e aí descobrir o que tem. Então, abrir caixa, higieniza, e aí começa uma triagem inicial que vai se acumulando, e aí a gente começa a descobrir e a inventar séries. A partir do momento que a gente lida com a documentação, é que a gente vai entendendo como é possível de agrupá-la. E aí foram se criando séries provisórias, tanto que na primeira etapa a gente fez a marcação nas caixas provisória. A gente nem escreveu nas caixas, porque a gente pensava que poderia vir a mudar. Então, as fichas também de inventário sempre feitas a lápis, né, dentro das caixas, porque a gente vai entendendo à medida que esse volume vai crescendo. Então, na prática, é a higienização que leva a essa triagem inicial e a confecção dos inventários provisórios. Finalmente, essa triagem leva ao acondicionamento dentro das caixas e, numa última etapa, a digitalização de parte da documentação. Essas também são fotos no primeiro momento. Antes de mexer nos documentos, é importantíssimo a gente cuidar do ambiente em que eles estão. Então, a primeira coisa a se fazer é limpar a sala, né? A gente brinca que a expectativa dos historiadores é imaginar o historiador ali mexendo no papel, com a lupa, com a pinça, minimalista, e na prática a gente via nós duas quase com a galocha, esfregando, limpando o mofo das paredes. Aconteceu isso na Pinacoteca e aconteceu aqui também na sala. Então, tapar os buracos, né, tinha muitas rachaduras, precisava tapar porque justamente ali vem insetos, traças, né, ali vão guardando esses insetos que se alimentam também do papel ou de outras coisas que tem na sala e vão deixando seus excrementos que vão acelerando a degradação. E, é claro, a umidade. Quando a gente estava trabalhando aqui em 2013, né, na Pinacoteca, a gente estava trabalhando na Pinacoteca, teve uma chuva fortíssima. E a sala onde a gente está trabalhando agora com os documentos, que é a sala aqui em cima, ela praticamente inundou. Foi uma enxurrada. O carpete ficou pura água. A gente via a água descendo aqui. A água escorreu para cá, para esse piso aqui. Vocês estavam aqui também, né? Então, a chuva foi muito forte, uma chuva de vento, e depois disso teve uma intervenção no telhado, né, teve uma impermeabilização da parede. Então, fica suscetível a esses danos, que são os danos naturais, e que a gente sabe que qualquer instituição está sujeita, mas a gente pode cuidar para que isso seja evitado. Então, com isso, os documentos sofreram, né? E quando a gente entrou na primeira etapa, a gente percebeu. Havia muitas caixas com sinais claros, não de umidade, mas de encharcamento. Então, elas foram encharcadas e secas com o tempo, porque ficam ali. Então, isso gera o mofo, né? Felizmente, foram poucos os sinais de fungo, porque também a sala recebe muito sol. Então, esse secamento aconteceu. Mas as dobras, o abaulamento do papel, e aí o papel, quando ele seca, ele resseca nesse processo e fica muito suscetível a quebrar. Bom, na primeira etapa foram cerca de 35 caixas. Caixas, quando a gente se refere, são essas caixas arquivo de papelão, que era como a maioria dos documentos está condicionada, mas não só. Os documentos estavam parte em caixas arquivos de papelão, parte em cadernos espirais e pacotes avulsos, distribuídos nas prateleiras, caixas em cima dos armários, caixas e caixas e caixas. E à medida que a gente vai trabalhando, parece que isso é como bactéria, vão aparecendo cada vez mais. Então a gente está ali na sala e a gente começa também a receber as pessoas interessadas, né? Então conversa com a Meire, com o Aldo, com a Maria Alice, e daqui a pouco ela vem, olha, tem tal coisa aqui na biblioteca. E a gente percebe que, então, além do acervo que está aqui nessa sala,
A gente sabe que tem um acervo que tem a ver com essa sala, que é a história da instituição, mas que está espalhada na biblioteca, neste último piso lá em cima, na sala da secretaria com a Jo, que são os arquivos mais recentes, né, da gestão mais recente, então fica ali porque ela acessa isso. Então é um volume gigantesco, mas a gente está falando por enquanto dessa sala só. Então nesse segundo projeto que foi aprovado ano passado, foi liberado ano passado, a primeira coisa que a gente fez foi readequar o projeto, porque foi proposto lá em 2016, a Fanny planejava trabalhar, e quando, né, o projeto foi se alongando, ela falou, olha, a gente já estava quase perdendo as esperanças, a gente falou, acho que não vai mais sair, foi aprovado, mas acho que não vai mais sair, e a gente precisa trabalhar em outras coisas, né, e aí quando saiu, então a gente precisou readequar, de acordo com a disponibilidade, então a Fanny falou, você toca o projeto, eu falei, claro, e aí readequei também a minha agenda, e a entender como é que estava agora, né? Então, redefinimos aí o cronograma para cumprir em alguns meses, e mesmo assim pedimos a prorrogação. Então, a primeira coisa foi entender como é que estava a sala. E a sala estava do jeito que a gente havia deixado, né? Por conta de não haver uma gestão permanente dos acervos, a gente sabe que não há recursos humanos para isso, então as coisas ficaram do jeito que estavam. Então, isso significa também que tinha poeira acumulada, né? Foram praticamente 2 anos intocados. Então, por um lado, isso é bom, porque significa que não desfez a organização já feita, né? Não houve acesso inadequado ao material. Por outro lado, significa que os agentes de degradação continuam agindo ali, né? A poeira acumulou-se principalmente em todos os móveis, isso era visível. Felizmente, por conta de estar nessas caixas, essas caixas branquinhas são as que a gente já tratou. Então, depois de todos os processos de higienização, de triagem, de listagem, de inventariar, a gente a posiciona dentro das caixas, que são caixas de polionda, né, como o Aldo também utiliza lá no Museu Carlos Gomes, que são caixas de um material que a gente considera neutro, né, que não agride a documentação. Então, essas caixas branquinhas são as que já foram tratadas, que já passaram por todo esse processo. Ali a documentação está protegida. Além de estar no invólucro de um papel neutro, coloca como se fosse um papel, imagine um papel sulfite dobrado, né? E ali a gente escreve a lápis do que se trata aquele maço de papel, de documentos. E, além disso, a gente embala num plástico que permite, né, que é um plástico fino, que permite um certo respirar do documento, mas protege principalmente da poeira e da umidade. E aí coloca dentro da caixa. Então, o grande desafio de trabalhar é que o volume é gigantesco. E a gente não tinha nenhuma sistematização, então a gente não tem uma noção do todo. Isso significa que, como eu já expliquei, a gente vai, à medida que vai abrindo as caixas, é que a gente vai descobrindo o que a gente está mexendo e vai criando as séries a partir disso. Então não dá pra gente escolher, não deu pra gente escolher assim, a gente vai começar a trabalhar com recorte de jornal, ou a gente vai começar a trabalhar com as correspondências, porque quando a gente entrou a gente nem sabia o que tinha. A gente foi descobrindo isso à medida, né? Da mesma maneira que também não dá pra criar caixas em séries cronológicas, porque às vezes a gente abre uma caixa de papelão marrom que está escrito assim, Cineclube 1976-77. Aí a gente abre essa caixa e começa a olhar e acha outras coisas ali no meio. Aí a gente acredita que vai ter umas 2 caixas dessa, dos anos 75 a 80, porque as que estão visíveis ali. E tudo bem, a gente separou e imagina que vão ser 2 caixas. Só que lá na frente, depois de 2 meses, 3 meses, a gente acha mais 5 caixas com arquivos referentes a Cineclube. Então tem dessas surpresas, né? Então por isso que as séries elas não são cronológicas nas caixas, mas tudo isso está especificado nas fichas. Depois eu vou mostrar como que a gente navega nessa documentação. São cerca de, além das caixas que eu já disse, há os encadernados. Então os encadernados eles estavam concentrados nesse armário de aço, e a gente também visitou e fez uma listagem
quando a gente estava trabalhando na Pinacoteca, porque a gente queria procurar informações sobre os quadros, a gente começou a vasculhar as atas, e aí a gente meio que foi anotando a ata, qual era a data de cada caderno. E ficou ali do jeitinho que a gente deixou também, com os papeizinhos ali no meio marcados. Então as atas, isso significa não só as atas de assembleias ordinárias, mas de diretoria, de balanços, de livros de sócios, de livros de assinatura, tudo isso que está encadernado e são principalmente referentes aos primeiros 50 anos do CCLA, estão ali nesse armário. E isso também era a nossa vontade, era também tratar essa documentação, principalmente higienizar e inventariar. Então eram 150 cadernos aproximadamente 90 caixas de papelão e mais praticamente 2 prateleiras com papéis empilhados, soltos. A higienização ela acontece folha por folha, então a gente abre cada volume e limpa com um pincelzinho, folha por folha, remove os grampos metálicos, porque tudo isso denigre papel, as fitas adesivas, né, o famoso durex, que também machuca bastante o papel. E a partir daí a gente vai começando a triagem, né? Essa é a higienização da sala, né, quando eu entrei para limpar as superfícies, os móveis, limpei todos os materiais que a gente tinha deixado aqui. Aqui não dá para ver muito bem, mas essa caixa era a que a gente já tinha tratado, então ficou lá guardadinha. E ali eu só mostrei com o pincel, embaixo do pincel dá para ver o pó acumulado. Ela fica ali na prateleira e nesse tempo que ela ficou ali quietinha, isso é o pó que se acumula em cima, né? Então a documentação está ali guardada, mas acumula muito pó, então precisa realmente cuidar dessa higienização. Aqui é uma foto. Agora, fez todo sentido a gente chamar de guarda-pó, né, o jaleco. Esses são os materiais que a gente mais utiliza, tem outros, mas basicamente a higienização é com pincel macio e essas espátulas a gente usa para remoção dos grampos, clipes, fitas adesivas. Aí é o exemplo de uma caixa quando a gente abre, né? Então a gente pode reparar como as manchas amareladas, né, da acidificação do papel, esse processo de acidez de envelhecimento, que tem a ver também com a exposição à luz, e as dobras, né, por conta como elas ficam às vezes muito espaçadas na caixa, vai dobrando por conta também de empilhamentos ou porque sofreram com a umidade. Aí nessa foto exemplifica como é que é feita a higienização. Aqui é uma ata, né? Então varrendo mesmo, folha por folha, página por página. E isso significa que é um trabalho muito demorado, né? A gente fica horas e horas e horas e não consegue fazer, muito longe de fazer uma caixa por dia, né? Basicamente, em cada caixa dessa são cerca de 1000 páginas. Então, nessa segunda etapa, a gente tratou aproximadamente 15 caixas. Então, vamos estimar aí 15.000 páginas de documentos, mais os livros atas. Na primeira etapa, a gente tratou muito mais caixas, então foram mais ou menos 40.000 páginas. E a gente não está nem na metade do acervo. A remoção aí dos grampos, aqui alguns exemplos então das dobras e dos rasgos, né, por conta do acondicionamento. Aqui, em geral, apesar de tudo isso, em geral, a documentação está preservada, né? A gente quer dizer que não há perdas substanciais de conteúdo, felizmente. Mas alguns, e aqui esses são os casos mais graves, são os copiadores, que são aqueles livros que guardam as cópias de correspondências lá de trás, né, das primeiras décadas. E esse papel, ele é muito fino, ele é muito frágil, ele já tem uma tinta, né, que não combina com o papel e que vai manchando. Então, infelizmente, esses copiadores já estão num avançado estágio de degradação e quase todos ilegíveis. Esses são os casos mais graves. E aí a gente vê os rasgos e tudo mais. Em geral, as atas estão preservadas, né, os livros atas. E aqui é uma foto dos famigerados cupins e traças que a gente encontra no meio da documentação, os vestígios deles, né? Também nas paredes, durante a limpeza nas paredes da sala, a gente também encontra aí. Alimento não falta, né?
Bom, então, à medida que a gente vai abrindo a documentação, aí eu vou fazendo essas pastas com esse invólucro de papel e vou anotando, né? Então, são correspondências expedidas de 1985, correspondências recebidas e a data. E assim vai. E à medida que a documentação vai aumentando, a gente, depois de mexer e higienizar, a gente deixava para retificar o papel, porque como ele tinha muitas dobras, a gente ia acumulando ele em pilhas com peso e deixava ali vários dias. E essas pilhas chegavam a metro, né? E depois a gente ia para a fase do acondicionamento. Então, nessa etapa aqui da triagem, a gente começa a ter uma ideia do que a gente está mexendo. E aí, finalmente, então, na última etapa, a gente acondiciona dentro das caixas. Aqui é um exemplo, então, de como que eles estão guardados. Ó, dá para ver que tem um papel, né, que vai envelopar esse maço de documentos. Ali eu escrevo a lápis do que se trata, uma informação geral, e se tem ali algum documento que nos chamou a atenção, embora seja interessantíssimo e atraente a gente querer ler todos os documentos, a gente não pode se ater muito a isso, porque o trabalho já é demorado, e se a gente fica lendo tudo ali com cuidado, se deliciando, né, na informação, a gente também não ia andar nunca. Então a gente deixa ali algumas informações que porventura saltam aos olhos. Ali é um exemplo da ficha que vai dentro dessa caixa. Então nessa ficha a gente coloca todos os pacotes como esse. Essa ficha é temporária, né? Ela é provisória. Ela é provisória. Então ali a gente colocou todos esses envelopes. Correspondência expedida de ano a ano. E aí tudo isso vai dentro ali da caixa, como está colocado. E aí vocês percebem que a ideia é que a caixa fica bem preenchida, para a documentação não abaular, para ela não ter espaço de escorregar. Então, as séries que a gente criou desde a primeira etapa e que se mantiveram aqui e só cresceram foram a gente separou documentação administrativa, e aí entra de tudo, né, boletins, anotações, trocas de informação entre os diretores e sócios, e-mails, e lá atrás bilhetes, alguns projetos, orçamentos, coisas bastante importantes que refletem aí a gestão, como reformas, alguns boletins anuais que refletem também esse balanço que a gestão fazia. Na segunda série, que são os recortes de jornal, tem muita coisa, e a gente sabe que na biblioteca também tem. Então, há acervos que porventura devem ser duplicados. Mas aqui tem recortes de jornal basicamente da programação do CCLA. Então, o que saía nos jornais sobre as audições, sobre as exibições de filmes, sobre as palestras, cursos, tudo isso foi sistematizado, né, sistematicamente guardado, e boa parte disso pela Maria Luísa, né, que foi essa pessoa que durante muito tempo se preocupou em gerir esses acervos. Esses recortes começam nos anos 50. Basicamente, os recortes de jornal pós-anos 50, principalmente anos 70 e 80. Uma outra série são as correspondências, expedidas e recebidas, e a quarta série é a programação dos departamentos. Então aí a gente colocou os boletins, os cartazes, os folders. Essa série é muito bonita, porque dos cursos, visualmente é muito bonita e muito rica, porque trazem, além da história do CCLA, uma história da tipografia, né, uma história da arte visual de divulgação. Então, é bem interessante. Então, a última fase aí, que é o acondicionamento, é colocar, então, as documentações dentro das caixas. No caso das atas, os cadernos, alguns deles que estavam com encadernação muito frágil, foram amparados com cadarços, né? Que é um tecido que não vai intervir no couro ou no papel, para que ele fique mais seguro, né? Porque não era o objetivo restaurar, passar por um processo de restauro dessas encadernações. Isso pode ser um projeto futuro, né? Por hora não é, digamos assim, a prioridade. E também, eventualmente, alguns deles receberam jaquetas de poliéster, que é aquele plásticozinho neutro, né? Que protege a capa. No caso dos cadernos mais antigos, em que o couro já estava bastante envelhecido. As atas de 1901 a 1950.
Bom, aqui é só uma foto para entender mais ou menos como era uma caixa antes e como elas têm ficado, né? Então a documentação ali bem abaulada, com os grampos metálicos, e agora a documentação envelopada e devidamente inventariada. Essa é a foto de como a prateleira está ficando. Na verdade, essa foto não é a mais recente, isso é de um mês atrás mais ou menos. Agora a gente já tem uma terceira prateleira inteira de caixas tratadas. E continua com a última prateleira ainda, com vários documentos avulsos, soltos, e que a gente gostaria, né, a gente queria muito melhorar o aspecto da sala, né, e proteger de alguma maneira, mesmo que não higienizando esses documentos que a gente não vai dar conta agora, mas tentar protegê-los. Então a gente está pensando aqui numa estratégia de colocar em caixas, talvez em outras caixas de polionda, esses documentos que não foram tratados, mas para que tirar eles assim eles estão ali ao ar livre, né? Colocá-los dentro de caixa até a espera do próximo projeto. Esse é o exemplo das fichas, né? Então aquela ficha que eu mostrei, aquele fichamento a lápis é provisório. Essas são as fichas que a gente vai disponibilizar para o CCLA depois que a gente passar tudo isso a limpo. Vai ficar então disponível no computador e também impressa, né? Porque quando a pessoa quiser procurar, ela já vai ter ela sabe o que ela está procurando. E aí vai ter que abrir ficha a ficha e olhar, né? Possivelmente se é uma pessoa que está pesquisando. Semana passada tinha um pesquisador aqui procurando uma cantora lírica que se apresentou em 1976. Bom, ele sabe que ela se apresentou aqui e ele tinha uma data. Então, eu falei, bom, é uma cantora lírica, provavelmente se ela se apresentou deve ter coisas no recorte de jornal ou na série de programação, nos folders, nos boletins que o CCLA costuma publicar. Então vamos procurar, a pesquisa tem que ser feita nessas duas séries. E aí o que é? É olhar ficha por ficha e ver onde que se encaixa essa cronologia que ele está buscando. E aí sim, ir para a caixa, né? Só ir visitar a caixa, né? Não ficar abrindo as caixas e tirar tudo da ordem. Isso tem que ter muito cuidado futuramente para manusear esses documentos. Então aqui está o fundo, acervo documental CCLA, caixa 1.1.0. Aí a série, que é a documentação administrativa, a data que a caixa abrange, né, todos os pacotes lá dentro vão de que ano a que ano, a dimensão suporte e aqui, por fim, o inventário, ou seja, todos os pacotes que estão dentro dessa caixa. Então aqui é uma foto de uma ata de balanços. Essa é uma foto, essa foto está ruim porque não é a foto da digitalização, mas a gente chegou então nesse projeto, a gente chegou nos livros ATA. Depois da gente tratar algumas caixas, a gente falou, bom, agora a gente vai parar aqui, vamos nos debruçar sobre os livros ATA. E aí foram higienizados, todos, né? Esses 150 passaram pela higienização, folha por folha, e digitalização até os anos 50. Dos livros ATA. Essa foto então é do primeiro livro, 1901. E esses livros ATAs que passaram pela digitalização e as revistas do CCLA, por quê? Por que as revistas? Porque elas são muito consultadas. As revistas, o público vem muito procurar aqui. E a revista, ela traz um apanhado do que aconteceu no CCLA. Então, essas revistas são um meio muito interessante dos pesquisadores virem atrás. Trazem muita informação, condensam muita informação. E elas são frágeis, a encadernação lá na biblioteca já está bem frágilzinha. Então, por ser muito acessibilizado, a gente decidiu digitalizá-las. Então, agora elas estão digitalizadas, o que facilitará os pesquisadores e preservará os originais. E, realmente, o interesse maior tem sido das primeiras décadas, né? Então, significa que os livros ATAs dessas primeiras 5 décadas estão digitalizados, as revistas dessas primeiras 5 ou 6 décadas também digitalizadas. Isso está num arquivo numa nuvem, né? E também, se houver espaço, é interessante baixá-lo no computador aqui. É porque as assembleias também não seguiam uma periodicidade. No começo eram muito intensas, né? A periodicidade. Depois foi... O primeiro livro é anterior, né? Antes da fundação. É bonito, né? Que são as discussões
encarnações sobre os... A gente achou esse livro lindíssimo. As encarnações são relíquias à parte, e tinha um livro lá que a gente começou a entender, era de 1897, a gente falou, mas uau, se você ler de 1901, que livro é esse, né? Então tem um livro de gabinete, que era uma anotação, até a gente descobriu do que se tratava, né? Fiquei folheando ele ali, empréstimos de livros. Então já era uma associação de pessoas que compartilhavam livros, e esse volume está aqui, é lindíssima a encadernação de couro, tá bem preservada. Então, as assembleias, essa numeração de assembleias, nem sempre as assembleias estão numeradas, inclusive. Bom, aí é o exemplo então da ficha dos livros ATA. Aí então tem o título do livro, a data que ele abrange e a descrição. E embaixo são questões técnicas, né, de observação do estado de conservação de cada um deles, que em geral está boa. E quais foram as intervenções, né? Recebeu jaqueta de poliéster, foi estabilizado com apoio de cadarços. E as recomendações, né? Indica-se que a consulta ao público seja feita preferencialmente pela cópia digital, evitando o manuseio do original, sempre que possível. Então essa é uma foto do antes, né? Essas filipetas de papel era uma marcação nossa para entender a numeração, porque a gente abria o armário e não sabia, não estava em ordem cronológica, o que era, onde estava, que data que era cada livro. Então a gente foi marcando isso lá atrás, né, em 2013. E aí depois a gente higienizar e digitalizar e acondicionar, então colocamos eles na vertical e sempre bem amparados, né, bem justinhos na estante para não ter esse jogo. Tem alguns aparadores. Tem aqueles aparadores de estante, né, colocamos em alguns casos aí de livros que não preencheram a estante, e embaixo tem alguns livros que estão na horizontal, que são livros enormes e pesados, desse tamanho assim, lindos, e aí esses muito, muito pesados, inclusive para manusear é muito difícil, esses ficaram lá embaixo. Bom, então para concluir, o que a gente pode dizer historicamente falando, né? Tecnicamente foram os procedimentos, os métodos e o que a gente conseguiu dar conta. Desse acervo todo do que passou pelas nossas mãos, é que a gente percebe que a natureza, né, e o tipo de documentação é bastante variada. Então tem desde os documentos mais burocráticos e que vão refletir aí as mudanças e as nuances das gestões, porque a cada gestão mudam-se os modos de registrar, os modos de guardar esses registros. Então a documentação e a sua ordenação ou desordenação seguem também um pouco disso, né? Refletem um pouco da história também dos funcionários e das diretorias. Então há períodos em que há mais documentação, há mais registros, há períodos em que há menos, né? O que se registra? Isso são opções pessoais, né? São opções de cada gestor. Então essa documentação reflete isso, né? A história do gerenciamento do próprio centro. Até os programas, os boletins, os recortes de jornal, que por outro lado trazem e refletem muito da atividade cultural do CCLA, né? E como o CCLA tinha esse papel de agregador cultural, de fomentador de cultura no município, né? De agregador dos artistas e da intelectualidade campineira, sobretudo até a primeira metade do século. Então a documentação vai de 1901 até atualmente, mas principalmente nessa sala, de 1901 até os anos 2005, 2006, a gente encontra coisas aqui. Depois disso, essa documentação está majoritariamente aqui embaixo, né? E a gente nem tocou nelas. Então os recortes, vamos destacar algumas coisas, né? Os recortes de jornais, sobretudo entre os anos 70 e 80, há muito recorte. Então a gente vê também por aí o quanto o centro era ativo e a quantidade de recitais, de audições, de exposições, de teatros que ele promovia e que ele recebia em parcerias. Há muito também nas correspondências a gente percebe o quanto o centro tinha de permeabilidade entre as instituições nacionais e internacionais. O Cineclube, por exemplo, se correspondia sistematicamente com os cineclubes do Brasil e fora. Então guarda programas vindos da Alemanha,
né, de cinema alemão, programas franceses, ciclos de cinema francês. Então, o quanto o centro era ativo e o quanto ele estava em diálogo, né, com outros centros de promotores de cultura. Destacamos aí, então, sobretudo as caixas de cinema, que a gente foi achando aos poucos e está vendo que é uma documentação bastante vasta e interessante. E o CCLA produziu um festival, né, de cinema. Então, essa é uma documentação que possivelmente no futuro a gente ainda gostaria de se debruçar com mais cuidado. Inclusive programas de programação externa, tinha muito, está guardado aqui. Então, além da programação daqui, o CCLA guardava, que recebia, né, o MAC mandava os seus cadernos de programação, o MASP. Então, o CCLA guardou esses documentos também, né, principalmente dos anos, a gente está falando aqui dos anos 60, 70, 80. Bom, então, os documentos burocráticos revelam aí essas idas e vindas nas gestões. Os recortes de jornal e programação contam um pouco da história, não só do centro, mas da história cultural de Campinas, né, da história de Campinas. E, como eu já disse aqui, o que é interessante é que a gente começa a perceber também, a gente vê que essa produção foi principalmente dos anos 60 até os anos 80, meados dos anos 80. E depois disso começa a haver um espaçamento e uma diminuição desse volume de atividades que o centro começa a produzir e receber. E isso também tem a ver concomitante aí com a indústria cultural, né? O fortalecimento da indústria cultural no final dos anos 80 e anos 90, que muda o jeito de nós fazermos e consumirmos cultura, né? Então os hábitos mudaram. Então o CCLA também, essa documentação também, de certa maneira, reflete um pouco disso, né? Esse espaçamento, essa diminuição das atividades do centro refletem um pouco isso, que não é só a história do Centro de Ciências, mas de outras instituições que trabalham com cultura, né? As coisas foram se pulverizando, à medida que foram aumentando também, surgindo outros centros culturais, foi diminuindo esse papel central que o Centro de Ciências ocupava, esse papel agregador. Então, se por um lado o Centro de Ciências ele vai deixando de ser o grande produtor cultural, por outro lado, ele continua sendo um grande guardador da memória e da história cultural, não do próprio centro, mas da cidade de Campinas. Então, eu acho que esse projeto se inscreve muito dentro disso, né? A gente começa a olhar o Centro de Ciências não só como produtor de ciências e de artes, mas como uma instituição que tem vontade de preservar, vontade de guardar. Então, se debruçar sobre esse conjunto, esse acervo documental, tem muito a ver com o papel que o Centro de Ciências tem hoje, que é um papel histórico, né? Mais do que produtor, hoje ele tem um grande papel histórico. Então, olhar para essa documentação, entendê-la e torná-la acessível ao público é valorizar o que hoje eu considero mais relevante do Centro de Ciências, que é esse valor histórico que ele tem e que ainda continua existindo por muito tempo e que tem essa vontade de guardar uma grande parte da história da cidade, né? Então, aqui dentro desse acervo, conforme a gente foi conhecendo, a gente percebeu o quanto da memória oral, as histórias que a gente ouvia dos funcionários, tinha um acervo assim assado que foi emprestado para o museu da cidade, a gente ouvia as histórias aqui. Tinha um cineclube que fazia um festival assim assado e cadê essa documentação, e cadê essa documentação? Então tudo que a gente foi ouvindo da Juraci, antiga funcionária, do Dr. Marino, que contava muitas coisas, né? A gente começou a ver nos documentos. Então, esse acervo é a memória do Centro de Ciências, né? A memória oral dos funcionários, e agora a gente vê essa memória em registro, essa memória escrita. Então, esse volume que a gente se debruçou, na verdade, é um grande centro de memória do Centro de Ciências, Letras e Artes. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês, ao Centro de Ciências, à Prefeitura, à Fanny, que é essa parceira incrível de trabalhar, e desejo
que venham outros projetos, que esse centro continue existindo e preservando e resistindo, produzindo e preservando a memória da cidade e a cultura. Eu agradeço. Boa noite.